Boa noite, igreja. Paz seja com todos. Os irmãos podem sentar. Louvado seja Deus. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje com os irmãos. Fazia tempo que eu não ouvia uma igreja cantante. Porque ultimamente, eu não sei se os irmãos têm percebido, mas as igrejas não estão mais cantando tanto, né? O grupo de louvor vem e canta e muitas vezes a igreja não canta junto. Pelo menos é o que eu tenho percebido por aí. A nossa igreja, como é um grupo pequeno, né, não chega a fazer esse coral tão lindo como nós pudemos ouvir aqui. E foi muito especial para mim poder louvar a Deus junto com vocês e dizer que o nosso Deus é eterno. Você já pensou nisso? Que você crê num Deus que não se acaba, que não tem começo e não terá fim. Jamais o nosso Deus se acabará, se findará. E é por isso que nós podemos ter essa esperança, que nós servimos ao Deus certo, né? Não estamos enganados na nossa rota, no nosso caminho. E isso faz toda a diferença, porque pode acontecer o que for, irmão. E tem acontecido coisas, eu às vezes me sinto assim meio idosa, apesar que já passei dos 60, né? Então já estou na terceira idade. Mas às vezes eu digo assim, eu não pensei que eu ia viver para ver as coisas que têm acontecido. Eu não pensei que eu ainda ia ver guerra, né? Afinal de contas, o homem está tão evoluído, com tanta tecnologia, mas de repente nós vemos soldados se matando. E isso é uma tristeza. Eu não pensei que eu ia viver numa pandemia, onde a gente não podia sair de casa e que estamos ainda aqui de máscaras. Eu não pensei que eu ia viver para ver essas coisas, né? E viver essas coisas. Mas se o Senhor tem permitido isso, nós vamos viver, né? E como eu estava dizendo para minha querida amiga e irmã Ana ali, vamos viver um dia de cada vez, irmãos, né? Acordamos, agradecemos a Deus porque estamos vivos, vivemos esse dia, daqui a pouco vamos deitar, agradecer por tudo que aconteceu, esperando o amanhã. Quando o amanhã chegar, viveremos o amanhã, né? Estaremos trabalhando, negociando, louvando a Deus, fazendo as nossas tarefas, um dia de cada vez. Um dia de cada vez. E daí a ansiedade não vai nos pegar, né? O desânimo não vai chegar, porque nós sabemos que é um dia de cada vez. E nesse dia o Senhor está conosco. E isso faz toda a diferença. E daí você pode a cada dia romper em fé. Amém? Eu sei que vocês têm estado aqui há diversas quintas-feiras, né? Rompendo em fé. Rompendo em fé. Abra a tua Bíblia, lá no Evangelho de Mateus. Aquele que era cobrador de impostos, mas que um dia teve um encontro com Jesus. E Jesus transformou a vida dele. Aliás, é sempre assim que acontece com quem se encontra com Jesus. Recentemente eu li uma manchete, me chamou a atenção, que falava de uma cientista chinesa que aceitou Jesus como Salvador. E ela diz que a oração da avó dela foi respondida, porque era a avó dela que sempre falava de Jesus para ela. Mas um dia ela entrou numa igreja, lá no Havaí, tinha saído da China, por questões que vocês podem imaginar quais eram, né? E cantaram um cântico, um louvor, e aquilo arrebentou o coração daquela mulher chinesa, uma jovem ainda. E ela disse que ela sentiu tanto o amor de Deus na vida dela, que ela não resistiu e se entregou ao Salvador, né? Se você ainda não teve esse encontro pessoal com Jesus, eu não estou falando de tempo de igreja, não estou falando disso, estou falando de encontro pessoal e transformador com o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele pode transformar a tua vida. Não importa se você ainda é muito jovem, um menino, uma menina, não importa se você já é um adulto, não importa se você já está mais experiente do que todos aqui, não importa. Jesus
Ele quer transformar a vida de cada um que se aproxima dele. E hoje nós vamos ver mais ou menos isso. Eu pedi para vocês sentarem, porque a nossa leitura bíblica vai ser um pouquinho mais longa. Eu resolvi fazer a leitura bem como ela está aqui na minha versão. Mateus capítulo 9, nós vamos ler do 13 ao 35. E eu gostaria que você prestasse bastante atenção, ou seguindo aqui na tela, ou seguindo aí na tua Bíblia, ou ouvindo a leitura enquanto eu faço, e vá tentando enxergar estas cenas. Imagine-se lá, naqueles lugares, perto dessas pessoas que vão ser narradas aqui no capítulo 9, versículo 13 em diante. Imagine você. Diz assim: ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento, disse Jesus. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhe Jesus: podem, porventura, andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão, em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano velho, de pano novo, em veste velha, porque semelhante remendo rompe a veste e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Dizendo-lhes ele essas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. E Jesus, levantando-se, seguiu-o, e os seus discípulos também. E eis que uma mulher que havia já 12 anos, padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla da sua veste, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua veste, ficarei sã. E Jesus, voltando-se, vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. E Jesus, chegando à casa daquele chefe, e vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhes: retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. E logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus e pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se, e espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando e dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele. E Jesus disse-lhes: credes vós que eu posso fazer isto? Disseram eles: sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: seja feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhes abriram, e Jesus ameaçou-os, dizendo: olhai que ninguém o saiba. Mas tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda a terra. E havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. E expulso o demônio, falou o mudo. E a multidão se maravilhou, dizendo: nunca tal se viu em Israel. Mas os fariseus diziam: ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando das sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Poxa, já podíamos ir para casa, não é? Depois de tudo isso, já cantamos, oramos, ouvimos uma palavra dessa? É alimento para a alma mesmo. Mas eu vou falar um pouquinho. Eu vou falar um pouquinho e tentar dividir em algumas partes esse longo texto que nós lemos.
E da primeira parte que eu gostaria de falar é quando Jesus diz assim: não se coloca um remendo novo numa roupa de tecido velho. Você já tentou fazer isso? Algumas mulheres, né, que são mais dadas à costura, mas os homens também costuram, né, alfaiates e tudo mais. Mas é fácil imaginar um tecido novo num outro tecido velho, não vai dar certo. A fibra do tecido velho, ela esgarceia, ela se abre, e daí o tecido novo não vai ser sustentado ali. Então não vai dar um bom conserto. E Jesus diz assim: não se coloca um vinho novo num odre velho, porque o odre velho se rompe e daí se perde tudo. Se perde o odre e se perde o vinho. E ninguém quer isso, né? Então Jesus diz: se coloca vinho novo em odre novo. E gente, isso tem um significado muito profundo. Jesus estava querendo dizer o seguinte, que Ele quer novidade de vida. Ele quer fazer uma obra. Sabe essa música que nós cantamos agora há pouco aqui? Que aquele que começou uma obra é fiel para completá-la. Jesus quer completar esta obra. Mas para Ele completar essa obra, Ele precisa fazer uma novidade em você a cada dia. Ele não vai colocar uma coisa nova em você se você está velho. Ah, pronto, já pegaram no meu pé, né? Alguns estão pensando, só porque eu ainda não pus botox aqui, está aparecendo. Não é disso que estamos falando. Até porque tem gente muito jovem que está muito velha, né? Não é verdade? Nossa, gente, às vezes eu falo com os jovens que me dá uma dó, viu? Não tem ânimo para nada, é uma tristeza, uma preocupação. E eu digo, gente, vai viver, tem tanto para fazer, né? Mas estão cansados. Não, deixa o cansaço para depois. Ainda dá tempo de fazer muita coisa legal. Mas não é dessa velhice que eu estou falando. É daquelas coisas velhas que praticávamos e que às vezes não conseguimos deixar de praticar. Ah, mas eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre... Não. Jesus quer que você seja uma nova criatura. Que aquelas coisas velhas, aquela tua maneira de pensar e de agir e de julgar as situações e de se comportar, que não agrada a Ele, porque não estão nos parâmetros dEle, sejam abandonadas. E daí Ele vai fazer novo em você. Então muitas vezes nós passamos por circunstâncias na nossa vida que nós não entendemos. E pensamos assim, dessa vez... Deus me abandonou, porque não é possível. Não é possível isso estar acontecendo comigo, justo comigo. Já ouviram isso? Justo comigo, eu que estou sempre lá nas quintas-feiras, pastora. Estou sempre no domingo no culto, fiel. E vai acontecer isso comigo? Sim, vai. Vai, porque Jesus quer pôr vinho novo em odre novo. Então Ele permite essas situações para que você se quebre, sabe? Para que talvez a gente deixe um pouquinho a arrogância de lado. Para que a gente volte a ser mais humilde. Para que a gente volte a depender dEle. Para que a gente pare de pensar que é autossuficiente. Não, disso aí eu entendo. Essa situação, não é isso, sempre resolvi. Lá em casa sou sempre eu que resolvo isso, eu que vou resolver. Mas Jesus às vezes quer mostrar que é Ele quem vai resolver. Então Ele permite, porque Ele quer colocar algo novo em você. Então eu não sei, meu irmão, que situação tem acontecido na tua vida. Mas pensa se não é isso. Se Deus não está permitindo essa situação para que você mude em alguma coisa, para que você seja transformado em alguma coisa. E eu estou falando aqui de caráter, de comportamento, de princípios que às vezes nós conhecemos, mas não vivemos.
Então vamos deixar Jesus colocar o seu vinho novo em odres novos, amém? Louvado seja Deus. Segunda coisa, nós encontramos aqui na narrativa uma mulher que sofria há algum tempinho, né? De uma doença, é isso? Quem prestou atenção, há quanto tempo essa mulher estava doente? 12 semanas, isso? Ah, não. 12 meses, é isso? Não, 12 meses dá um ano, né? Não. Quanto tempo? 12 anos. Gente, 12 anos com uma enfermidade. Uma enfermidade que estava acabando com ela. Ela não tinha mais bens. Se você procurar nos outros evangelhos, eles contam um pouquinho mais detalhado, né? Lucas se detalha um pouquinho mais. Ela não tinha mais bens, ela não tinha mais nada, porque tudo que ela tinha, ela gastou com o tratamento. Não tinha SUS lá, né, gente? É complicado. E ainda ela passava por uma situação de preconceito, de segregação no lugar. Porque a doença dela envolvia sangue. Eu não vou entrar nesse mérito, mas vocês podem imaginar uma mulher doente que não pode chegar nem perto do próprio marido? É isso que essa mulher sofria. Sem saúde, sem ninguém em volta perto, sem recursos. Mas ela diz: eu sei quem pode me ajudar. E ela vai atrás de Jesus. Quase junto com essa história, a gente vê uma história de um homem que está numa situação totalmente diferente. Ele é um príncipe, ele é um chefe da sinagoga, ele é cheio de recursos e autoridade. Ele é um homem que por onde passa, ele encontra reconhecimento. Sabem muito bem quem é o senhor Jairo, o chefe da sinagoga. Mas espera um pouco, ele também está com um problema. E um problema que, segundo a minha avó, era o único problema que não tinha solução. A minha avó diz assim: jeito, minha neta, só não, a gente não dá para a morte. Era o problema do senhor Jairo, o ilustríssimo senhor aqui, que tinha tudo, mas não tinha a solução para o problema dele, um problema gravíssimo. A sua filha de 12 anos tinha morrido e ele sabia disso. Mas ele também pensa: espera um pouco, eu vou ao encontro de Jesus, porque eu sei que Ele pode devolver a vida para minha filha. E mais adiante um pouquinho, a gente vai encontrar 2 homens, como se não bastasse um, eram 2 homens cegos. E pelo visto eles eram companheiros, né? Companheiros de sofrimento. Que dificuldade não poder enxergar, né? Eu brinco dizendo que eu já nasci de óculos, porque eu não sei fazer nada sem óculos, irmãos. Eu nem escuto direito sem óculos. Vocês riem, mas é verdade, porque eu consigo ler. Agora com máscara para mim é horrível, porque eu tenho um pouco de deficiência auditiva aqui, e daí se eu olho a boca das pessoas, eu consigo, elas estão falando, eu estou entendendo tudo. Mas com máscara, e se eu tirar o óculos, então daí que... né? Agora você imagine a pessoa não enxergar nada. Breu, escuro total. É difícil, né? Mas o texto que nós lemos diz que esses cegos disseram assim: tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando Jesus chegou à casa onde ele estava, então dá a impressão assim, né, que eles estavam dentro de casa e eles, opa, peraí, acho que é Jesus. Vamos gritar, companheiro, vamos gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão. Sabe aquela coisa? E Jesus, peraí, tem alguém me chamando. Porque sempre quando alguém chama Jesus, Jesus ouve. E Jesus atende, e Jesus vem ao encontro. Então se você precisa, chame Jesus. Ele vai te atender. E Ele vai ao teu encontro. E foi o que aconteceu. Eles gritavam, e Jesus foi à casa deles. E mais um personagem apareceu no nosso texto. O ponto 5 aí. Um pobre coitado.
pobre, coitado, um miserável, um infeliz. Um rapaz, provavelmente, né, a Bíblia não traz muitos detalhes, mas diz que era mudo e, como se não bastasse, endemoniado. Ele não podia falar, ele não podia se expressar, e demônios tomavam conta daquele homem, daquele rapaz, não sei que idade ele tinha. Mas a leitura que nós fizemos diz que alguém trouxe esse homem mudo e endemoniado e Jesus mandou embora aqueles demônios. E aquele homem começou a falar. Sempre que alguém procura Jesus, encontra a solução para o seu problema. Sempre. Pode não ser como disse o pastor Odair, no tempo que se deseja, nem exatamente como se espera, mas é sempre melhor. É sempre melhor. E aquele homem então que sofria há tanto tempo, não se sabe como ele vivia. A gente vê nos evangelhos a história de muitos endemoniados, né? Alguns que viviam até em cemitério, no meio das tumbas. Era uma vida horrível, uma vida de separação, de violência, uma vida de sofrimento e dor, porque geralmente essas pessoas se machucavam terrivelmente. Elas eram maltratadas e ninguém conseguia resolver o seu problema. Mas quando você tem um problema que ninguém consegue resolver, Jesus consegue. São muitas pessoas aqui, homens e mulheres, pessoas de todas as idades, com problemas seríssimos, mas que todas encontraram a solução, porque procuraram a pessoa certa. Eu imagino que se eu fosse fazer uma... Eu não vou, viu, pastor? Pode ficar tranquilo. Mas se eu fosse fazer uma entrevista aqui com cada pessoa e perguntasse assim, qual é o seu problema hoje? Qual é o seu problema hoje? Qual é a dificuldade que você tem enfrentado? Como é que você tem enfrentado isso aí? O que é? O que está atrapalhando a tua vida? Talvez está roubando o teu sono. Talvez esteja te deixando inquieto, preocupado. Você já tentou resolver assim, não deu certo, daí foi por lá, não deu certo, não sabe muito bem como fazer, onde buscar recursos. Nós teríamos muitas narrativas aqui. Eu acredito que nós teríamos problemas financeiros terríveis, dificílimos, que nem uma Mega Sena não ia resolver, porque nós sabemos, né? Já vi uma reportagem uma vez na televisão, assim, uma reportagem secular, de várias pessoas que ganharam na loteria, em Mega Sena, ganharam fortunas. Em pouco tempo detonaram tudo, ficaram sem nada. Então, meu irmão, se o teu problema é financeiro, não é ganhar na Mega Sena que você precisa. É sabedoria. E Jesus pode te dar. São recursos, são portas que se abrem, abertas por Jesus, o príncipe da paz, o dono de toda a riqueza. Se ele fizer isso, você vai conseguir o teu problema resolvido. Certamente nós teríamos muitos problemas aqui de enfermidades, problemas graves de saúde. Pessoas que estão lutando, fazendo tratamentos, e quando parece que está tudo dando certo, de repente vem alguma notícia que não está bom. Mas Jesus é o médico dos médicos. E Ele tem o tratamento VIP. Amém? Talvez nós teríamos narrativas aqui de problemas de relacionamento. Problemas familiares. E você deve ter ouvido notícias na época da pandemia, quando estava no auge, né? De problemas seríssimos dentro dos lares, porque as pessoas não podiam sair, ficaram dentro de casa e a família começou a se alfinetar. Ouvi histórias terríveis de crianças que foram abusadas dentro das suas casas. Esposas que foram espancadas dentro das suas casas. Maridos que foram traídos
dentro das suas casas. As notícias estão aí, é só a gente ouvir. Problemas familiares terríveis, dificuldades de relacionamento terríveis. Satanás tem trabalhado arduamente nesse campo, porque ele quer destruir as famílias. Destruir. O conceito de família ele já quase conseguiu, né? Falta pouco. Mas a igreja permanece firme para manter isso. Mas mesmo assim, dentro das nossas igrejas, muitas pessoas estão enfrentando problemas seríssimos. Pais com filhos, esposas com maridos, maridos com esposas, filhos com pais, sogras com genros, com noras. Esses dias eu ouvi uma história em que a nora disse para a sua sogra: esqueça a sua família, perca a esperança. A nora disse isso para a sogra. Mas como assim? Ela não conhece a palavra? Não, ela conhece. Ela nunca foi numa igreja? Não, ela já foi. O que está acontecendo? Que de repente filhos não podem mais contar com os seus pais. E pais não podem mais contar com os seus filhos. É de todo lado a desgraça. Mas quando alguém, um dos integrantes de uma família, procura esse Jesus aqui, da mulher do fluxo de sangue, esse Jesus aqui do chefe da sinagoga, esse Jesus que os cegos gritaram: filho de Davi, tem misericórdia de nós. Quando um dos integrantes de uma família dessa vai até Jesus, como foi aquele homem mudo e endemoniado, Jesus pode transformar essa família. Jesus pode transformar essa família. E algo importante precisa acontecer. Quando decidimos procurar Jesus, e você deve estar aí pensando no teu problema, na tua dificuldade, e você já está vendo um caminho se abrindo, e a luz, eu não vou dizer no final do túnel, ela está já no começo, gente. Jesus ilumina o túnel todo. Sabe o Salmo 23? Quando diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não mal algum, porque tu estás comigo. Existe sombra onde não tem luz? Não, né? Então o vale é da sombra da morte, porque tem uma luz. E quem é essa luz? É Jesus. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Então não importa de que ordem seja a tua dificuldade, aquilo que está exigindo de você, que você rompa em fé. Faça isso hoje. Decida buscar essa luz. Decida receber esta fé que vem de Jesus. Eu gosto muito do livro de Hebreus, e foi o livro que foi a abertura hoje, né? E até separei aqui o capítulo 11, o versículo 1, quando diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, né? Mas depois, mais adiante, lá no versículo, no capítulo 11 mesmo, no versículo 6, alguém me ajuda? Coloca lá. Isto, beleza. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus. Então é isso que você está fazendo hoje. Aquilo que todos esses personagens que nós lemos aqui fizeram, se aproximando de Deus. Creia que Ele existe. E que é galardoador dos que o buscam. Sabe o que é galardoador? É aquele que dá uma recompensa. Um galardão. Lembra que nós dissemos que nosso Deus é eterno? Que Ele não falha. E que Ele é fiel para completar a obra que Ele começou? Então, Ele é
teu galardoador. Mas você precisa crer nisso. Você precisa ficar firme nisso. Os ventos virão. E talvez o barquinho comece a balançar. Vai balançar. E talvez esse vento venha com mais força e levante ondas. E talvez essas ondas joguem água para dentro do teu barco. Mas você não vai naufragar. Porque o Senhor Jesus, Ele vai acalmar a tempestade. Ele vai dizer, vento, pare. Mar, se acalme aí. Agora chega. Vamos dar uma trégua aqui para o meu servo. É isso que o Senhor Jesus quer fazer. Onde está Deus quando eu sofro? Talvez você fique pensando nisso. Talvez essas pessoas todas que nós lemos aqui no Evangelho de Mateus, aquela mulher já há tanto tempo, ela sofreu 12 anos, irmãos. Será que durante esses 12 anos Deus estava de costas para ela? Não. São perguntas que a gente não sabe responder. Mas por quê? Por que teve que passar 12 anos? Mas um dia, Jesus passou por aquele lugar. E aquela mulher disse assim, se eu apenas tocar na pontinha, na orla. A orla é aquela beiradinha, sabe? Aquela bainha, costureiras de plantão, vocês sabem, né? Aquela bordinha assim, se eu apenas tocar ali, eu sei que eu vou ficar curada. Essa mulher tinha fé. Ela tinha fé, essa certeza daquilo que ela ainda não enxergava. Assim como Jairo, um homem tão importante, tão respeitado, ele poderia ter ido pensar, bom, vou dar um funeral de luxo para minha filha. Era o máximo que ele podia fazer. Mas ele decidiu buscar a Jesus. E ele diz para Jesus assim, não, Jesus, vamos lá em casa, porque a minha filha morreu, mas eu sei que se o Senhor tocar, ela vai receber vida de novo. Ele estava convicto disso. Porque fé precisa dar isso dentro do nosso coração, essa convicção de que as coisas não estão perdidas, de que Deus tem um plano. Talvez não seja já a resposta, e talvez a resposta não seja o que eu quero, mas o Senhor Jesus vai fazer o melhor. Ele faz brotar essa fé. E hoje, antes de eu sair de casa, minha filha perguntou assim, mas existe tamanho de fé? Você acha que, hein, mãe? Você acha que tem gente que tem mais fé e outras pessoas têm menos fé? Sim, sim. Tanto que nós temos lá a galeria da fé, os personagens da Bíblia que se destacaram, começando lá em Abraão e vai terminar lá, né? Que se destacaram pela sua fé, porque eram homens e mulheres convictos de que Deus estava com eles. E tem inúmeros outros que tinham uma fé mais oscilante, né? Davam um passo para frente e de repente 2 para trás. Ai, mas eu não tenho certeza. Não, mas Deus é fiel, Deus é fiel. Mais um para frente. Mas agora bateu esse vento, acho que não vai dar certo. Mais 3 para trás. Precisamos ser homens e mulheres de fé. Sabemos em quem nós cremos. Ele tem um propósito para com as nossas vidas. O que é fé para você? É essa certeza? É uma esperança? É uma convicção? É pensar e ter um alívio de que nada está perdido. De que Deus tem um plano. Que ainda é possível encontrar uma saída, uma solução. Por que essas histórias todas que nós lemos estão escritas aqui na Bíblia? Eu fiquei pensando, histórias bonitas, né? Mas por que será que todas elas estão aqui, uma seguida da outra? Vem a mulher com 12 anos de sofrimento, daí vem a menina com 12 anos de idade,
morta, mas daí que vai ressuscitar. Daí vem 2 cegos, daí vem um homem mudo e endemoniado. Acho que Jesus mandou escrever, deixou bem relatado aqui para a gente dar graças a Deus, né? Glória a Deus, amém. Olha como Jesus foi importante. Ele marcou a história, dividiu a história em antes e depois. Amém? Amém. Mas, meu irmão, não foi só para isso que está aqui, não. Não se trata de olharmos para trás para vermos o que Jesus já fez. Se trata de olharmos para frente e ver o que Ele pode fazer. É para isso que essa palavra está escrita aqui. E se você me perguntar e pensar assim, mas a minha fé ainda é tão pequena, eu ainda é menor do que o grão de mostarda que Jesus falou. Jesus não é exigente assim, Ele sabe o tamanho da nossa fé. Tanto que Ele disse, aquele que tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, dirá esse monte, saia daqui, vá para lá, e o monte vai. Então veja que o que você precisa é de uma fé ainda menor. Mas a palavra de Deus nos diz que nós podemos cultivar essa pequena semente. Por isso que a fé, ela faz com que nós sejamos acolhidos, renovados, abençoados e nos aproximemos de Deus. Por isso que o título dessa mensagem é: a fé nos acolhe e nos aproxima de Deus. Porque é isso que Jesus quer acima de qualquer coisa. O maior anseio do Senhor Jesus é ter você com Ele. Não importa se a bênção que você precisa é financeira, é de relacionamento, é de saúde, ou seja lá o que for. Ele pode te dar todas as coisas que você precisa. Mas acima de tudo isso, porque tudo isso vai passar, né, irmãos? Nós vamos passar também. A palavra de Deus nos diz que o homem é como uma erva, que nasce de manhã e no final do dia está seca. A nossa vida é muito rápida, nós passamos rapidamente por esta terra. Nascemos um dia, daí as crianças começam a fazer aniversário e logo querem deixar de ser crianças, né? Quando eu tiver 10 anos, esses dias eu ouvi uma de 5 falando, quando eu tiver 10 anos eu vou para outra classe lá na minha escola. E daí quando chegam nos 10, já não querem mais ter 10, já querem ter 18, para ser jovem. E daí quando fazem 18, já querem ter 23. E daí quando chega no 23, quer voltar para os 15. Né? Na verdade não sabemos o que queremos, né? E daí o de 45 olha para o de 23 e diz, nossa, é uma criança ainda. E o de 80 olha para o de 45 e diz, nossa, é um menino. Porque a vida passa muito rápido, muito rápido. Hoje estamos no dia 17 de março. Logo vamos terminar o primeiro trimestre do ano de 2022. Irmãos, não é 21, às vezes a gente erra, né? É 22. E com a pandemia parece que a gente não viveu 2020 e 2021. Né? Eu sou a favor de ter bônus. De a gente ter 2 anos a menos, porque esses 2 últimos anos a gente não viveu direito, né? Então a gente devia ter a idade de 2019, mas parece que não vai dar certo essa minha ideia. Nós vamos ter que encarar os fatos e perceber que nós estamos vivendo e as coisas estão passando. Com saúde ou sem saúde, com dinheiro ou sem dinheiro, brigando ou fazendo as pazes, nós estamos vivendo e o tempo está passando. E o que você está fazendo? Jesus está querendo transformar o teu odre. Ele quer fazer de você um odre novo. Porque Ele quer colocar vinho novo em você. Algo que vai servir para a vida eterna. É claro que queremos ter saúde aqui. É claro que queremos ter vida aqui. Era o que o chefe da sinagoga queria para a sua filha. É claro que queremos ter cura, era o que aqueles cegos queriam, eles queriam enxergar. Aquela mulher queria poder voltar à sua vida normal. É claro que queremos isso, mas Jesus quer muito mais para nós além disso. Ele quer que sejamos acolhidos por Ele.
Ele quer que estejamos próximos dele. Não, eu venho aqui, vou pegar a minha bênção, glória a Deus, fui abençoado, agora posso voltar e levar a minha vida. Jesus não quer isso. Ele quer te dar a bênção para que você permaneça com Ele, acolhido. Sabe, assim como ele está ali no colo do Ded, é o Léo, né? O Léozinho está no colinho ali do Ded, ó, dormindo, tranquilo, protegido. Acho que ele está preocupado? Será que ele está pensando, será que amanhã eu vou ter bolacha? Ai, e se vier frio eu vou ter um agasalho? Será que o Léozinho está muito preocupado? Está dormindo, gente. Tranquilo. Jesus quer isso para você. Jesus quer que você se sinta acolhido por Ele. E se vier frio, Ele vai te agasalhar. E se você tiver fome, Ele vai ter o melhor alimento para você. Esse é o vinho novo que Ele quer te dar. É a presença dEle. É você sendo acolhido por Ele. Por isso que Ele quer que você exercite a tua fé. E se a tua fé é pequenininha, sabe como você pode fazer com que ela se desenvolva? Através da palavra. A própria Bíblia diz isso. Que a fé vem pelo ouvir as notícias do jornal. É isso? Ixi, se for ouvir notícias do jornal, nós vamos entrar em desespero. Ouvir belas músicas, é isso? Ouvir a palavra. A palavra de Deus. Não é o conselho da vizinha. Não é a opinião do teólogo. Não é. É ouvir a palavra de Deus. Ouça a palavra, leia a palavra. Leia para você ouvir. Leia em voz alta na sua casa. Venha na igreja ouvir a palavra. Peça para alguém na tua casa ler a palavra. E você vai ver que a tua fé vai crescer. Porque cada vez mais você vai conhecer o Deus que você acredita. Você vai ter a certeza das coisas que você não vê. Porque você sabe que o Deus que você conhece é fiel. E Ele vai te abençoar. Amém?